Hoje eu trouxe para vocês o Scrapbook Iniciantes Premium. É um kit que eu fiz para dar de presente para minha amiga, para homenagear a vida dela. E a gente gosta muito de fazer coisas manuais, então eu achei que ia ser o presente perfeito de Natal e de aniversário. Como vocês viram, eu comprei uma caixinha e dois papéis de sedas diferentes. Um deles eu usei para fazer como se fosse uma junção, para deixar como se fosse tudo do mesmo estilo, tudo da mesma. Se fosse uma marca, seria tudo da mesma marca, entendem? Eu não saberia descrever para vocês agora, mas seria para deixar tudo como se fosse do mesmo kit. Então eu comecei colocando dois caderninhos para scrapbook. Um deles é aquele que eu fiz a primeira página. Essa é a que eu fiz para ela como inspiração, e as outras duas, a azul e a roxa, foi os meus filhos que fizeram, porque ela é a madrinha deles, como eu já disse aqui. Então eu comecei fazendo uma faixa na minha folha, no meu papel de seda, para deixar tudo bem personalizado, sabe? Como se fosse algo comprado mesmo. Todos os detalhes foram pensados nela e no estilo que eu queria. Eu fiz essa folha com adesivos para etiquetas, tudo do mesmo modelo. E aí, para deixar mais incrível, assim, aquela coisa mais fina, como se fosse comprado mesmo. Coloquei o saquinho para deixar mais bonitinho. Já tinha arredondado todas as fotos e cortado, como vocês viram nos vídeos anteriores. Se você não viu, volta aí alguns vídeos que vocês vão conseguir ver eu preparando todas essas fotos. E aí eu escolhi as fotos que a gente estava juntas, os meus filhos e tudo mais. As fotos bem importantes para nós. Coloquei num saquinho para deixar tudo bem organizado, tudo num lugar só, não ficar saindo. E coloquei a etiqueta. A maioria das coisas estarão com etiquetas. Coloquei também strass e meia pérola. Eu comprei bem grandão, mas aí eu coloquei esse pedacinho aí que dá para usar bastante, a etiqueta e a faixinha também. Eu coloquei essas marcadores, né, de marcadores totes, que é para aquelas canetinhas Bobbie Good, porque eu sei que ela não tem. E essas canetinhas são ótimas para fazer scrapbook, para você fazer detalhes, letras e tudo mais. Então, eu achei que seria um ótimo presente. Coloquei algumas ali num saquinho e ficou parecendo um mini kit. Coloquei também um mini papel, mini popper, né? São papéis pequenininhos que você consegue fazer molduras de foto, colagens e tudo mais, e são muito fofinhos. E também aqueles papéis de legendas e tudo mais, molduras, que eu acho muito bonito, muito rico no scrapbook. E então eu coloquei os dois ali para fazer um mini kit. Coloquei a faixinha, né, que é tudo personalizado, então coloquei a faixinha para personalizar e coloquei a etiquetinha do que seria aquilo. Não coloquei etiqueta em todos, porque algumas coisas são bem óbvias. Então, por exemplo, eu não ia colocar na cola, cola, ou na tesoura, tesoura. Então, eu só coloquei em alguns para ela saber o que seria em caso de dúvida. Eu comprei um kit de washi tape e também dei mais algumas das que eu gostava muito aqui em casa, que eu acho que vai ficar muito legal nas coisas que ela fizer. E no caso, se eu fosse fazer um kit menor, seriam só duas, então eu quis colocar 6. E imprimi também adesivos, comprei uma cartela de adesivos redondinhos, né? Comprei adesivo, a folha de adesivo, imprimi diversos estilos de adesivos, letrinhas também para ela poder fazer aquelas mensagens, letrinhas, fontes variadas. Coloquei no saquinho e fechei também com a faixinha e a tagzinha, o adesivinho. Eu acho que assim ficou com mais cara de comprado, sabe? E pra ela ver que foi com todo carinho mesmo, foi tudo bem pensado nela.
e com muito capricho, que é uma coisa que eu prezo muito quando eu vou presentear alguém, o capricho. E eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá? Qualquer coisa deixa aí nos comentários o que vocês mudariam. Coloquei também algumas impressões de folhas de fundos para as fotos, para o scrapbook, para colagem. Algumas folhas que eu acho que ela iria gostar, com estampas que eu acho que ela iria gostar. Coloquei também num saquinho ali para deixar bem bonitinho. E alguns eu tinha comprado, então, como eu comprei um pacote bem grande, eu quis colocar ali umas folhas bem variadas. Algumas são holográficas, com bastante brilho, e junto delas também sempre vem uma folha mais durinha, que é tipo um papel cartão. E eu gosto de deixar pro saquinho não ficar tão mole. Então, eu deixei ali e coloquei também algumas outras folhas coloridas que eu tinha aqui. Tudo para compor um kit bem premium mesmo. Por isso que é premium, gente, porque ele é bem recheado. Se você for comprar um kit como esse, não vai vir tantas peças, tantas coisas. Mas eu quis fazer com bastante quantidade de coisas para que ela pudesse desbravar esse mundo do scrapbook. Coloquei também essas frases e músicas, são músicas que eu sei que ela vai gostar. Então, eu imprimi as músicas, eu não cortei tirinha por tirinha, porque quem faz com frase sabe que a gente vai pôr dependendo ali do que tá naquele momento. Então, se aquela frase combina, a gente vai colocar. Se não, a gente coloca outra coisa. Então, é mais pra inspiração dela mesmo. Juntei tudo ali pra ficar bem bonitinho e coloquei a faixinha para ficar um conjunto de papéis. Papéis de carta, de fundos, de tudo um pouquinho. Coloquei também alguns clips, bloquinhos de notas, post-its, adesivos holográficos e números em adesivos. Esses números, eles são menores, porque ele veio numa cartela bem grandona, e eu comprei e dividi. E os clipes eu coloquei alguns só porque pra completar mais ali a embalagem e ficar com bastante coisa, porque eu queria que tivesse bastante itens. E eu acho que no final a gente vai ver se deu certo. Outra coisa também que eu acho que não pode faltar no kit de scrapbook são essas canetas mais fininhas e uma régua, porque ela dá aquele acabamento na hora que você vai fazer uma letra mais fina, ou você vai fazer uma moldura para suas fotos e tudo mais. Eu comprei alguns clipes, veio nessa caixinha, e aí eu cortei todos os adesivos e coloquei ali todos cortadinhos já, para ela não ter nenhum trabalho. Ela só vai precisar destacar e colar nas fotos e nas páginas dela. Coloquei ali para ficar mais organizado e com certeza eu coloquei aquela faixinha e a tagzinha ali é adesiva. Outra coisa também que eu achei que era muito necessário era a cola em bastão. Eu sei que cola bastão é muito fácil de se achar, mas eu queria presentear ela com a cola também, porque ali é o kit completo, ela só vai precisar abrir e fazer, então eu não queria que ela se preocupasse com absolutamente nada. E como eu disse, eu amo essas tesouras, e como ela é uma pessoa muito especial para mim, não podia faltar uma tesoura linda e maravilhosa, assim como ela. Então, eu só adesivei ali aquela parte da tesourinha, para ficar como se fosse uma moldurinha mesmo para tesoura. E coloquei uma tesourinha bem bonitinha para ela. Eu acho que ela vai amar essa tesoura. Eu acho ela super. Tem muita personalidade. Ela se define por si só. Então, agora a gente vai montar a nossa caixinha. Eu peguei esse papel de seda e aí eu dobrei ele 2 vezes para deixar ali no meio. E assim eu forrei a minha caixa, deixando 2 sobras, tanto de um lado quanto do outro. Porque assim eu vou conseguir fechar como se fosse um kit de scrapbook comprado. Então, aí eu vou só colocando. Eu comecei colocando o caderninho, porque ele dá aquela estrutura ali no fundo.
e ele toma muito espaço. Depois eu vim com os papéis de fundo, as canetas Touch e as fotos. E aí eu fui colocar os adesivos, eu coloquei por cima, mas eu achei que seria melhor eu colocar ali embaixo para ele ficar mais durinho também e ter mais espaço para colocar as outras coisas. Em seguida eu vim com os stickers, caneta, cola bastão, adesivos, os mini papéis, as washi tapes, a tesoura e para finalizar os strass e meia pérola. E ali eu fui fechar, né, com a própria tag de adesivo, só que daí eu ia colocar uma cartinha que eu fiz à mão, bem bonitinha pra ela, por cima, mas eu achei que seria melhor a hora que ela abrisse, ela ver a cartinha. Então, eu fechei assim, coloquei a tagzinha e coloquei a tampa da caixa. E é assim que ficou. Pra completar, eu quis colocar uma tira de fita de cetim ali, pra deixar bem chique assim mesmo, bem bonita, sabe? Bem a cara dela. Colei com uma fita dupla face pra não sair do lugar quando ela fosse abrir, ficasse mais fácil também, porque se eu fosse amarrar, de repente, podia estragar e ela pode usar essa fita no próprio scrapbook dela mais pra frente. E, por último, mas não menos importante, um laço bem bonito para enfeitar ali aquela parte de fora da caixa, que dá todo o ar especial de presente, né? Se não tiver laço, não parece que é presente. Então, eu não quis amarrar, como eu disse, ela vai poder reaproveitar as fitas, o laço e tudo mais, a caixinha, o papel de seda. Então, eu só coloquei ali um durex em cada ponta, para que quando ela tirasse, ela pudesse reutilizar essas fitas que ficam aí por cima. E ficou assim, coloquei uma tagzinha ali por cima, para dar aquele charme. Ajeitei o laço bem bonitinho, para ele ficar bem pomposudo, né? E ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado e se inspirem para presentear. Beijos e até!